Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sessão do dia 17 de maio de 2023. Vamos analisar, primeiramente, o processo 41.45.482. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela Real Produtos Têxteis e Dublagens Eireli. Eu sou o relator desse processo, não há pedido de sustentação oral, então vou passar diretamente aqui ao meu voto. O caso aqui é de requisitamento indevido, né, por documentos inidôneos. A acusação é de creditar-se indevidamente do ICMS nos períodos e valores indicados no demonstrativo, decorrentes da escrituração de documentos fiscais relativamente à entrada de mercadorias do estabelecimento e que não atende às condições previstas no item 3, parágrafo 1º do artigo 59 do RICNIS, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. Os documentos fiscais considerados inábeis pela declaração de nulidade da inscrição estadual, número tal, Master Prime Gestão Empresarial Limitada, desde a data de 14 de junho de 2018, conforme o processo de nulidade, número tal. Notificado, o contribuinte não comprovou de forma inequívoca a efetividade das operações. Muito bem, esse caso aqui é bastante conhecido, né? Não vou ler todo o voto, vou ler só as partes, porque você já conhece o meu entendimento, né? Vou me ater aqui mais à análise das provas, né? Mas, de qualquer maneira, o voto está à disposição dos senhores para acompanhamento. No caso aqui, essa Master Prime Gestão Empresarial, ela, na verdade, ela nunca operou nesse endereço, né? No endereço que ela declarou como sede de estabelecimento, na verdade, funciona, né? Estava em funcionamento na época, a empresa MR Indústria Gráfica e Ondulados Limitada. Então, em função disso, o fisco declarou idôneos todos os documentos de atribuição, de emissão atribuída a ela desde 14 de junho de 2018, na data, naquele estabelecimento, naquele endereço onde ela não foi encontrada. Né? Muito bem. Ela, com relação às provas, ela trouxe o livro diário, né? Recibos de pagamento, extratos bancários e pedidos de compra. Né? Então, eu vou ler aqui essa parte. Bom, inicialmente, ela não fez consulta ao Sintegra, nem trouxe qualquer outro elemento, né, que é normal num cadastro de empresa, né? Então, cadastro federal, estadual, ato constitutivo, não trouxe referência bancária, não trouxe nada aos autos. Bom, e vamos lá, então. No tocante às tratativas comerciais, apresentou apenas 2 e-mails, encaminhando pedido de compras, sendo que um deles induz à conclusão de que a autuada adquiriu as mercadorias de uma empresa determinada Crepil, pois dela é o domínio de internet do endereço do e-mail trocado entre as partes, crepil.com.br. Ora, a autuada afirma ter comprado as mercadorias da Master Prime, mas os documentos por ela mesmo fornecidos sugerem que a negociação se deu com outra empresa. Ademais, os pedidos de compra nada comprovam sobre a origem das mercadorias, pois são papéis de sua própria lavra sem qualquer comprovação de terceiro, mostrando-se muito frágeis diante do fato comprovado de que não foi a empresa supracitada a real vendedora das mercadorias que diz ter recebido. Também o pagamento das operações não pode ser comprovado pelos documentos apresentados. Nos recibos juntados, não é possível nem mesmo identificar seu signatário, impedindo conhecer se pelo menos foram firmados por pessoa com poderes para representação. Esses documentos são inúteis para comprovar o pagamento das operações, pois recibos simples, sem a comprovação de terceiro de sua efetiva quitação, como de uma instituição bancária, não se prestam a comprovar o efetivo pagamento neles noticiado. Além disso, não é crível que o pagamento de operações unitárias de dezenas de milhares de reais, totalizando mais de 2 milhões de reais,
tenham sido feitos em espécie, como sustenta a autuada. Ademais, nos extratos de suas contas bancárias não se encontram saques de numerários em datas e valores compatíveis com os supostos pagamentos registrados nesses recibos. Acrescento que eventuais lançamentos no livro diário são inúteis para a comprovação de pagamentos, pois se trata de registro unilaterais de contribuinte, baseado em documentos comprovadamente inidôneos, que, consoante o parágrafo único do artigo 184 do RICNS, fazem prova apenas em favor do fisco. A prova de pagamento da suposta vendedora, fundamental em processo de creditamento sustentado em documentos inidôneos, não foi trazida pela autuada. Por fim, os elementos autos nos induzem à conclusão de que a autuada conhecia a situação irregular de seu fornecedor. Isso porque, conforme consignado nas notas fiscais, era dela a responsabilidade pelo transporte das mercadorias. Está comprovado nos autos que a suposta vendedora nunca operou no endereço consignado nas notas fiscais. Esse fato demonstra a impossibilidade de que a autuada tenha retirado nesse endereço as mercadorias que diz ter adquirido. É certo que essas não saíram do endereço declarado nas notas fiscais, o que nos leva à inequívoca conclusão de que a autuada tinha conhecimento da situação irregular de sua fornecedora, pois, se verdadeira aquisição das mercadorias, deliberadamente as retirou de endereço diverso indicado nos documentos fiscais, demonstrando uma participação ativa nessas operações irregulares. Concluindo, não encontro nos autos elementos que caracterizariam a alegada boa-fé da recorrente, na esteira da jurisprudência da Colém da Câmara Superior de Segurança Tribunal. Bom, aí eu entro aqui com relação à suposta violação do princípio da não cumulatividade, né, que não ocorreu. E algumas outras questões também que já conhece. E aqui eu vou pular lá para o parágrafo. Tem razão a recorrente em afirmar que o direito ao crédito de ICMS não se vincula ao pagamento da mercadoria pelo comprador, nem mesmo ao pagamento do imposto pelo vendedor. No entanto, tal argumento em nada lhe socorre. Como vimos, consoante o princípio da não cumulatividade, o direito de crédito se condiciona à cobrança de ICMS na operação anterior. Por todo exposto acima, nenhum imposto foi cobrado nas operações internas. Então, nenhum crédito podia ser apropriado pela autuada. Exatamente porque nenhum imposto foi cobrado nessas operações, também não há que se falar em bis in idem, a que a recorrente se refere como bitributação. Ademais, está provado nos autos que a autuada realizou operações de compra de mercadorias acobertadas por documentos fiscais inidôneos, o que corresponde, na letra do artigo 68 da Lei 6374, de 89, a operações desacompanhadas de documentos fiscais. Esse fato, nos termos do parágrafo único do artigo 9º da mesma lei, né, de ICMS, demonstra seu interesse em comum na operação, para a caracterização da responsabilidade solidária prevista no inciso 11 do mesmo artigo. Aponto, por fim, que nada há a analisar relativamente às partes do recurso, possivelmente copiadas de outros documentos, que não dizem respeito aos fatos e matéria postos, né? Aos fatos e matéria postos nestes autos, como a cessão de créditos e operações com fornecedor Goldsum do Brasil Limitado PP. Também deve ser cópia de outro documento todo o item 2.3, comprovação da operação do recurso, pois se refere a uma decisão prolatada por uma pessoa do sexo feminino que a recorrente denomina a ilustre parecerista, e que discute operações com a Goldsum do Brasil e JJ Gonçalves Aviamentos, em um processo em que foi juntado razão custo médio de estoque. Todos esses elementos são estranhos ao presente processo. Deve ter sido copiado de recurso apresentado ao CARF o item 2.5 dos documentos e das provas juntados, pois fundamenta em lei federal, inaplicável ao caso presente, e se refere a, abre aspas, alegações feitas do parecer que afastam a análise de provas juntadas posteriormente à primeira manifestação da contribuinte, que é uma, fecha aspas, matéria estranha à decisão recorrida. Não se verificou, essa aqui foi até interessante, não se verificou no caso em análise a alegada denúncia espontânea. Os documentos fiscais inidôneos não foram registrados no livro de registro de entradas autuada para comunicar ao fisco a existência de documentos irregulares, mas para cometer a infração de creditamento indevido.
Ademais, a exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea só se opera com pagamento do tributo devido e dos juros de mora antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, o que não é o caso nos autos no qual foi necessária a glosa dos créditos indevidos em ação fiscal. Aí eu falo do caráter confiscatório da multa, né, afastando, e continuo depois. Carece de fundamento jurídico o pleito da recorrente de redução da multa de mora a 2%, pois essa é uma disposição do Código do Consumidor, inaplicável às relações de direito público aqui postas. Também falta fundamento legal para o pedido de redução para 1%, pois o decreto 33.118/91, citado no recurso, já foi revogado há mais de 2 décadas. Aí eu aplico a súmula 13 com relação à atualização da base de cálculo. Com relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito, também falo que não há nada a fazer, porque ela é inerente ao processo administrativo. E, por fim, indefiro o pedido alternativo de realização de diligências, pois, ao presente julgamento, não há nenhum interesse em saber se a empresa Grugui Indústria e Comércio de Calçados comprou, recebeu e pagou todas as mercadorias descritas nas notas de entradas. E, por outro lado, eu aplico a súmula 10, o novo enunciado da súmula 10 do TIT, né, para a limitação à taxa Selic, conforme pedido da representação fiscal. Bom, senhores, esse é o meu voto. O interessante aqui até citar essa lógica aqui que essa foi realmente inovadora. Essa eu realmente não conhecia, né? Ele aponta isso aqui, ponto fim. Ele faz o seguinte raciocínio, né? Bastante criativo. Ora, eu estou sendo atuado por creditamento indevido. Ou seja, eu registrei as notas fiscais, né? Então, eu denunciei ao fisco as notas fiscais ilidôneas. Né? Olha o raciocínio dele, né? Tá bom. Mas, de qualquer maneira, né? Então, então a denúncia espontânea aí no caso, né? Porque eu comuniquei ao fisco a existência das notas ilidôneas. Tá bom. Bom, com relação às provas, é isso que eu disse, né? Ele retirou as mercadorias, né? Bom, são recibos simples. Certamente possivelmente ele comprou as mercadorias daquela outra empresa lá que a Crepil, né? Porque foi com ela que ele fez tinha 2 e-mails, um dos e-mails da questão de compra era para essa Crepil aí, que vende as mesmas mercadorias aí que supostamente a Master venderia. E do mais, senhores, é aquilo ali. Como ele fez uma cópia de vários trechos de internet, de outros recursos tal, então fiz aquelas menções lá. Que não tem nada a ver. De qualquer maneira, o que havia, mesmo nessas outras questões, aí, o que havia de argumentos tal, foram analisados no meu voto. E, por fim, ao final, ele tem um pedido alternativo de diligência, né, para que analisar documentos, tal, e comprovar que a Grugui adquiriu, pagou pelas mercadorias, tal, né? Então, não teve nem o zelo, né? Não há nenhum problema em copiar os outros recursos, é a matéria mesma que copie, mas leia ao final o seu recurso, né, para tirar aquelas partes que não têm a ver com o seu recurso, ou, no mínimo, né, substituir a, a, os nomes próprios que estão ali que não diz respeito ao seu processo, né? Então, senhores, esse é o meu voto. Eu já o registrei e coloco o processo em discussão. Doutor Samuel, parabenizo pelo voto
E eu notei também que uma outra coisa, tanto quanto inusitada, né, que ele colocou no processo que pagou em dinheiro, né, o valor. Colocou milhões de reais, acho que foram 2 milhões de reais em espécie, e aí a conta dele não mostra nenhum tipo de saque, né? Então, também é uma coisa a ser destacada. Mas é sempre, realmente, né? E ele entra com uma discussão lá de que, aqui naquelas cópias, né? Fala cessão de crédito. Em nenhum momento ele alegou que o crédito que ele cedeu o crédito, que ele pagou a terceiros. Não, Tá tudo ele pagou o bem próprio, confuso. né? Então foi bem. É isso, né? Mas é cheio de. Esses são fáceis, porque são cheios de coisas estranhas, né? O cara não consegue comprovar absolutamente nada do seu direito. Bom, senhores, estão havendo outras manifestações. Eu peço aos senhores que confirmem a presença para verificação do quórum de votação. Em votação? Muito bem. Então, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso interposto pela Real Produtos Têxteis e Dublagens, Eireli, apenas para limitar a cobrança dos juros de mora à taxa Selic. Dando continuidade, vamos analisar o processo 40.90.671. Trata-se de recurso ordinário e recurso de ofício, em que o autuado é a CTM, Centro Técnico de Manutenção Limitada. O relator desse processo é o Dr. Rodrigo Ravenstein. Não há pedido de sustentação oral pela autuada. Então, eu passo a palavra ao Dr. Rodrigo para que ele apresente relatório e voto. Dr. Rodrigo, fique à vontade. Obrigado, presidente. Trata-se de um auto de infração que ele possui originariamente 6 itens, né, relativo à obrigação principal e acessória também. A questão aqui, ela está voltada, esse processo, ele já foi, senhores, ele já foi até a Câmara Superior, ele voltou para a Câmara Ordinária para complemento de julgado. Eu vou até salientar qual foi a determinação, né? A Câmara Superior ela determinou o retorno dos autos à segunda instância para complemento do julgado, no que se refere apenas e exclusivamente à apreciação da alegação de nulidade da decisão de primeira instância quanto ao item 5 do AIN. E ele faz uma referência às folhas 218 a 223 do recurso ordinário. O item 5 está voltado à ausência de escrituração de documentos fiscais relativos a determinado período, sendo que já se encontravam escrituradas as operações do período. O processo ele retornou então à Câmara Julgadora, sendo que a Câmara Julgadora determinou a nulidade, decretou a nulidade da decisão de primeira instância quanto a esse item 5 do AIN. Então, eu queria só fazer essa consideração, e foi proferida na sequência a decisão de primeira instância. Mas a decisão de primeira instância, infelizmente, ela não se ateve a essa determinação. Ou seja, teve a determinação da Câmara Superior para a Câmara Julgadora apreciar, a Câmara Julgadora, por sua vez, devolveu o processo para a primeira instância, decretando a nulidade da decisão, especificamente quanto a esse item 5. Então, eu vou passar agora, depois desse relato, eu vou passar ao voto, acredito que fica mais claro ainda a questão.
Voto. Conforme relatado acima, em julgamento datado de 17/11/2020, a Colém da Câmara Superior deste egrégio tribunal determinou o retorno dos autos à segunda instância para complemento do julgado, no que se refere apenas e exclusivamente à apreciação da alegação de nulidade da decisão de primeira instância quanto ao item 5 do AIM, nos termos em que constou do recurso ordinário, as folhas 218 a 223. Com isso, os autos retornaram para complemento do julgado, perante a então segunda Câmara Julgadora deste TIT, a qual declarou a nulidade da decisão de primeira instância quanto ao item 5 do AIM, para que outra fosse proferida, levando-se em consideração principalmente a nulidade arguida pelo contribuinte em sede de recurso ordinário, em especial que enfrentasse a questão da aplicação ou não do artigo 22 da Lei 13.459 de 2009. É a disposição que abre o contraditório, né? Ato contínuo, os autos retornaram à primeira instância e, em novo julgamento realizado, determinou-se a conversão em diligência para que o AFAR autuante identificasse na relação do demonstrativo 3 as notas fiscais eletrônicas que eventualmente tiveram as operações abrangidas por não incidência ou isenção, refazendo-se o aludido demonstrativo. As folhas tais, o contribuinte apresentou petição expressando sua concordância com as exclusões apontadas pela AFR, porém ressalvando que a diligência não teria restado cumprida, pois o demonstrativo ora tratado não fora refeito. Assim, novamente, o julgamento foi convertido em diligência para que o fisco refizesse o demonstrativo. Porém, essa diligência ela não foi cumprida pelo AFR, apesar de regularmente intimado. E, em continuidade, o processo seguiu para complemento do julgamento de primeira instância. Aí, eu transcrevi no voto, principalmente a parte dispositiva dessa decisão de primeira instância. Diante do exposto e tudo mais que desses autos consta, julgo parcialmente procedente o AIM número tal, que é esse AIM, totalmente improcedente os itens 2.3 e 2.6, e parcialmente procedente o item 4.5, devido à aplicação do disposto no parágrafo 2º-A, inciso 5º do artigo 85 da Lei 6374, que resultou na redução de 14.812,88 na multa infracional em virtude da sua atualização, tal. A douta representação fiscal, as folhas 46424, manifestou-se pela desconsideração da decisão em relação aos itens 1, 2, 3, 4 e 6. Haja vista que os aludidos itens já foram objeto de julgamento definitivo na esfera administrativa, inclusive em relação ao mérito, e manifestou-se pelo não provimento do recurso de ofício em relação ao item 5, e a aplicação da taxa de juros com base na nova súmula 10. O contribuinte apresentou contra-razões ao recurso de ofício e também interpôs recurso ordinário, arguindo, dentre outros argumentos, a necessidade de declaração de nulidade da decisão de primeira instância para que outra seja proferida, seguindo a delimitação determinada pela então segunda Câmara Julgadora do TIT. Pois bem, conforme se observa da leitura da decisão de primeira instância e da respectiva parte dispositiva acima transcrita, o aludido ato decisório não apreciou a questão delimitada por aquela Câmara Julgadora, qual seja, aquela relativa ao artigo 22 da Lei 13.459 de 2009, quanto ao item 5 do AIM. Além disso, aquela decisão se pronunciou acerca de todos os itens do AIM, a despeito de já terem sido apreciados por este tribunal, conforme se verifica do teor do ato decisório, bem como da parte dispositiva reproduzida nesta ocasião, não reunindo condições de produzir efeitos, o que leva à improcedência das razões trazidas em parecer do recurso de ofício, à medida em que nova decisão deve ser proferida em primeira instância. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário para dar-lhe provimento, para o fim de decretar a nulidade da decisão de primeira instância para que outra seja proferida, observando-se e apreciando-se apenas e tão somente a delimitação determinada pela colenda segunda Câmara Julgadora deste tribunal, qual seja a aplicabilidade ou não ao item 5
das disposições trazidas pelo artigo 22 da Lei 13.457. Além disso, a decisão a ser proferida deverá contemplar novamente a aplicação da súmula 10 deste tribunal em sua redação atual, o que, inclusive, foi pleiteado pela dota representação fiscal no parecer do recurso de ofício. Por consequência, conheço do recurso de ofício para negar-lhe provimento. Então, esse é o meu entendimento, porque, diante de todo esse relato, principalmente, a decisão de primeira instância ela não cumpriu a determinação da segunda Câmara Julgadora. Ela reanalisou todos os itens, inclusive até contraditórios à primeira decisão de primeira instância, lá da origem, e ela apreciou, sim, a questão da súmula, né, 10 reeditada, mas aí eu coloco aqui na parte dispositiva que essa questão também deve ser novamente apreciada. Então, é como voto, presidente. Muito bem. Obrigado, doutor Rodrigo. O processo está em discussão. Cumprimento o senhor relator pelo voto, que acompanho na íntegra. Muito bem. Então, não havendo outras manifestações, eu peço aos senhores que confirmem a presença. Em votação. Muito bem. Então, por unanimidade, no processo da CTM, Centro Técnico de Manutenção Limitada, foi anulada a decisão de primeira instância, para que outra seja proferido, analisando apenas o item 5, a matéria relativa ao item 5 do AIM. Nós temos o voto do relator, doutor Rodrigo. Com isso, nós concluímos a pauta de hoje. E agradecer, então, a presença dos senhores juízes e da representação fiscal, eu encerro a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 17 de maio de 2023, e peço, então, ao Oswaldo que interrompa a gravação